com uma obra, com um trabalho fundamental na filmografia de Belatar, porque ele marca, de facto, um antes e depois, de algum modo, não completamente radical, evidentemente, na sua própria filmografia, mas digamos que é o primeiro filme onde ele vai assumir ou construir um estilo que o vai tornar conhecido até os últimos que tem realizado. Portanto, Damnation, por isso, enfim, em húngaro uma matéria para pronunciar, também não me lembro como é que se diz, é um filme de 1987 que tem, digamos, uma história, não é? Portanto, ao contrário, talvez, do primeiro filme de Tarkovsky, que vamos fazer essa relação, se permitem, ao contrário do filme de Tarkovsky, em que estávamos, não é? Andávamos numa zona da memória, da sobreposição, do desencontro das imagens, do pensamento mesmo, não é? No sentido lusiano, não é? Para quem viu o primeiro filme. Agora saltamos aqui, vou saltar diretamente Tarkovsky para Belatar, pelo aspecto que este filme tem, para dar aqui uma história, há um plot, há digamos, um recurso a uma narrativa que, curiosamente, é construída com, nunca sei dizer o nome deste senhor, portanto, o seu guionista, portanto, o Laszlo, enfim, já vai faltar o nome neste momento. Sim, exatamente. Ganhou, portanto, o guionista deste filme, que é também escritor, portanto, ganhou ontem, portanto, é recentíssimo, portanto, vamos hoje também a prestar uma homenagem direta, por coincidência, não é? Feliz, ganhou o Booker, portanto, deste ano, não é? Portanto, Kras, qualquer coisa, peço desculpa, mas realmente não consigo pronunciar o nome do homem, está a luz dos meus apontamentos, mas isto nem eu também não vai dar. Bom, este filme, como dizia, é um filme que tem uma história, que tem no seu enredo, portanto, personagens que criam uma espécie de, ou que suportam, digamos, uma espécie de triângulo amoroso, muito sui generis e como, enfim, não seguindo aquilo que é habitual nos triângulos amorosos mais conhecidos também da história das narrativas, sejam elas cinematográficas ou enfim, de outro tipo, literárias, e é um filme a preto e branco. Portanto, não é um filme a preto e branco por acaso, é um filme que é preto e branco porque isso vai fazer parte assumida, portanto, da estilística do realizador. Portanto, tinha dito, não sei se tinha dito, que nasceu em 55, aos 16 anos ele faz o seu primeiro filme, em Super 8, e é um filme que na altura, portanto, estamos a falar de uma Hungria comunista, portanto, quando jovem, já num comunismo em crise, portanto, nesta zona, portanto, da Europa, que preanuncia, de certo modo, portanto, todos os acontecimentos que vão surgir depois, ligados mais tarde, à queda do muro e toda essa zona histórica que conhecemos. Neste contexto, aos 16 anos, portanto, ele faz um filme que aborda uma temática crítica, portanto, critica o regime, que vai pegar na história de um conjunto de trabalhadores ciganos que estão descontentes com o regime, que vão pedir enfim, às autoridades para sair do país, e ele faz uma espécie de documentário, portanto, um cinema muito ligado a esta lógica e esta estética do cinema verdade e do documentário, em que o conteúdo social, político é importante, enfim, num contexto em que isso não é também caro ou não é apreciado, como é evidente, e vai cometer o erro, enfim, do ponto de vista do regime, de mostrar esses filmes depois nos campos de trabalho, onde trabalham estas pessoas e onde há pessoas que depois vão, enfim, falar com as autoridades, etc. A conclusão é que ele, que queria ser filósofo, acabou por não poder simplesmente entrar na universidade porque isso lhe foi negado, não é? Portanto, ele ficou com um cadastro, digamos assim, e não se podia entrar na universidade com o cadastro. E isto fez com que ele, de facto, enveredasse de algum modo pelo cinema.
porque alguém também me disse a certa altura, mas tu, com um filme destes, tu vais fazer filosofia, não tu vais fazer cinema, porque de facto tu és muito bom nisto, segundo as pessoas que viram o filme na altura que eu não conheço. E a partir daí vai realizar uma série de filmes ao longo sim, já nos anos 80, no início dos anos 80. Um deles a preto e branco e muito conotado com uma estética ligada a caça-betes, também já vimos caça-betes aqui num ciclo dedicado a este realizador, com um cinema muito espontâneo, feito de atores não profissionais, muito ligado ao grande plano e à expressão dos rostos e da improvisação, etc. E faz Binder também, alguns. E faz Binder também, sim, exato, porque ele próprio reconhece. Os filmes que havia dessa sim, sim. Talvez não este a preto e branco, não, o outro a seguir. Exato, possivelmente o da. Sim, talvez o Almanac Plutónico, que já é. Exatamente. Que já é o filme da transição, onde já começa a ver, exato, essa influência ou essa ligação a Fassbinder também se faz sentir já no Almanac do Outono. Que, entretanto, são filmes a cores. Portanto, ele faz um filme a preto e branco no início das suas longas metragens e, mais tarde, mas sempre com este gosto muito do documental, da docuficção, ou seja, daquela zona entre a realidade e a ficção que é muito ligada ao realismo e a uma escola soviética também, como é evidente. Mas vai-se afastar progressivamente disso até, neste filme, fazer o seu primeiro ensaio, de facto, de estilo próprio, que vai manter nos filmes que se seguem, não é? E que são muito importantes. Não é? E logo a seguir a The Nation, portanto, este filme, ele vai fazer um filme de 7 horas, que é o Satan Tango, ou Tango de Satanás, também é preto e branco, e seguindo a mesma estética, só que um bocadinho mais longo, não é? Portanto, 7 horas. Este filme que vamos hoje ver, portanto, tem questões, enfim, que são importantes em termos da ligação com Tarkovsky, mas também a outros realizadores. Já falamos aqui de Fassbinder, também de Cassavetes. Ele próprio diz que é admirador e que, no fundo, despertou para o cinema também como Bresson e Ozu também, de algum modo. Com Tarkovsky, se calhar o desafio é vermos, para quem viu o primeiro filme e viu o documentário e já conhece Tarkovsky, encontrarmos aqui essas ligações, não é? De que modo é que também, sobretudo pelo uso da linguagem, ou digamos, a matéria básica da linguagem cinematográfica está em Tarkovsky e em Bellatar do mesmo modo, mas com fins diversos, não é? Podemos dizer, ou quem diga que de facto Tarkovsky é sempre mais imaterial e metafórico, simbólico e metafísico, não é? São as grandes questões existenciais e conceitos, portanto, traduzidos em metáforas, não é, visuais. E aqui, se há um pouco disso, de facto, é também porque ele vai usar muito o plano longo e o plano sequência, vai usar a profundidade de campo, como Tarkovsky também faz, e joga com essa profundidade de campo, ou seja, com vários planos que se vão transmutar à medida que a câmera vai avançando, vai recuando, vai deixando de mostrar. Só com outros fins, não é? E sobretudo porque aqui há mais realidade. Há a criação de um ambiente propício para desenvolver um determinado estado emocional das personagens e uma expressividade também muito interessante também da própria natureza, do envolvimento, da cidade, dos espaços. Que também existe em Tarkovsky, mas que é um pouco também diversa em termos dessa relação. Não é? Como diz o próprio realizador, e isto em termos... outra influência que ele também reconhece é um indivíduo também pouco conhecido, que é o Miklos Jákszó, que é também um realizador húngaro e que faz, mas que é sobretudo um realizador soviético, não é? Ou seja, da era soviética, mas também está nesse caminho do formalista. Tinha associado e que curiosamente também é uma das... enfim, está também na esteira de Tarkovsky, sim, de certo modo. Sim. Não o temos cá, porque de facto eu penso que não há nada editado em português ou alguma coisa parecida do realizador. Também é curioso. Só que o Bellatar tem já, portanto, um realizador pós-soviético, não é? Portanto, pós-comunista, digamos, ou pós-era comunista. E vai refletir na maior parte dos seus filmes, sobretudo Satan Tango tem a ver com uma reflexão acerca precisamente
da ruralidade comunista do leste e destas problemáticas, tanto sociopolíticas. Mas à medida que também ela avança para esta estética do preto e branco, do plano longo, de um formalismo que, no bom sentido, nos aproxima das personagens, mas também dos ambientes, mas também do próprio âmago do cinema e da câmara, por isso estamos